nós entramos hoje na 7ª mensagem dessa série. E essa mensagem que eu vou falar hoje, eu comecei semana passada. E talvez você pense, é um pouco estranho você concluir algo que você começou na semana passada. Mas nós precisávamos contextualizar aquilo que eu falaria hoje. Então nós explicamos na semana passada. Eu vou dar um rápido panorama para que vocês entendam. Jesus contando essa história, essa parábola que está relatada lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14. Semana passada nós falamos sobre a parábola dos primeiros lugares, para que nós entrássemos nessa parábola de hoje, que é a parábola da grande ceia, ou então a parábola do grande banquete. Como você decidir, como a sua Bíblia traduzir, mas nós falaremos hoje sobre essa parábola. Para que você entenda o contexto, eu vou recapitular rapidinho. Era um sábado, e um dia em que os judeus costumavam realizar uma refeição importante, uma importante ceia. E a Bíblia nos informa que um dos líderes dos fariseus havia preparado uma grande festa, um grande almoço, uma grande ceia. E Jesus havia sido convidado para estar naquele lugar. Era comum que naqueles eventos, desse grande almoço, dessa grande refeição, pessoas importantes se achegassem, fossem convidadas. Somente pessoas realmente que carregavam algo, que tinham uma importância perante a sociedade. E apesar de o convite parecer uma honra, um ato de reconhecimento sobre a importância de quem Jesus era, das obras que Jesus vinha fazendo, nós podemos perceber através das Escrituras que a intenção do coração do anfitrião, que era um dos chefes, um dos líderes dos fariseus, quanto dos outros fariseus, não era das melhores intenções. Eles estavam ali para analisar Jesus, para observar Jesus atentamente, onde eles pudessem descobrir alguma coisa que pudessem anular ou então condenar Jesus a respeito daquilo que ele fazia. Lembrem-se que eu disse que era um sábado. Então eles trouxeram um homem com hidropisia, um homem doente, para Jesus, meio que perguntando: tá aqui, o que você vai fazer com isso? Hoje é sábado, não te é permitido curar, não te é permitido fazer qualquer tipo de atividade. E aqui eu entro numa primeira observação que eu desejo fazer. A religião não tem permitido com que o Espírito se manifeste. A religiosidade tem feito as pessoas se cegarem, tem feito as pessoas se travarem, se tornarem tão introspectivas e tão focadas em cumprir rituais e ritos, que o Espírito Santo não tem liberdade para agir. Jesus veio para quebrar isso, e ele pergunta para aquelas pessoas: tá bom, vocês me trouxeram um homem doente, é lícito que eu realmente opere o milagre, que eu cure? E eles não puderam responder, eles não responderam. E o que Jesus faz? Jesus cura aquele homem, assim como Jesus curou tantas outras pessoas. E percebendo o olhar de desconfiança, um olhar onde as pessoas ficaram ali descontentes, ele pergunta: qual de vocês, deixando o seu boi, qual de vocês deixaria o seu boi ou então o seu filho numa vala, mesmo que fosse num sábado? E eles não puderam responder, e Jesus então continua e observa naquele momento que aqueles homens, aqueles convidados, estavam escolhendo alguns lugares em volta da mesa. Semana passada eu contei que a mesa era retangular e haviam poltronas, meio que na cabeceira da mesa ficava a pessoa mais importante. Ficava ali talvez o anfitrião da festa, ou o homem da casa, a pessoa mais importante. À sua esquerda ficava a segunda pessoa mais importante, à sua direita a terceira pessoa mais importante. E existia uma regra de hierarquia social que orientava os judeus na época. Contudo, essa regra naquele banquete estava sendo ignorada, porque os convidados estavam ali demonstrando todo o seu egoísmo, todo o seu orgulho, todo o seu preconceito, escolhendo os lugares. E diante daquele clima de soberba e arrogância, Jesus começa a contar a parábola dos primeiros lugares. E Jesus aconselha que em tal festa, não é prudente com que você chegasse e escolhesse aquele primeiro lugar, o lugar de honra, o lugar mais honrado.
Porque talvez o anfitrião tivesse convidado alguém mais importante do que você, do que a outra pessoa, tá bom? E ele diz, olha, não é bom com que vocês escolham lugares. Porque se o anfitrião convidou alguém mais importante, o que vai acontecer quando essa pessoa mais importante chegar, você vai ser convidado a se levantar do seu lugar e ceder o seu lugar a outra pessoa. E você não vai se sentir bem. E o versículo central nessa passagem, o ensino central, é o que está lá no versículo 11. Que diz que todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. É melhor você estar num lugar de desonra, num lugar mais profundo, num lugar mais escondido, e ser chamado para sentar à frente, do que estar num lugar de honra, e ser convidado a se retirar desse lugar. Eu vou contar para vocês algo que acontece aqui na igreja. Hoje, no culto das 11, nós tivemos uma situação que eu achei muito triste, muito ruim. As pessoas vêm assistir muitas vezes e guardam lugares, né? O Diego outro dia até gravou um vídeo brincando, onde ele sai correndo, coloca blusa, tênis e vai guardando os lugares. As pessoas fazem isso porque querem que os seus familiares vejam de forma mais perto, mais próximo a apresentação. O que aconteceu é que havia uma mulher que guardou 2 lugares. E chegou uma outra pessoa, direcionada pela diaconia, e foi sentar. E essa mulher falou, não, você não pode sentar aqui. Ela, poxa, como eu não posso? Tem 2 lugares. Não, você não pode sentar. E a mulher foi e sentou mesmo assim. Essa mulher, que teoricamente estava guardando o lugar, começou a amaldiçoar essa outra pessoa, dizendo, você vai morrer de câncer. Não estou brincando. A sua perna vai cair. E tal. E ela começou a falar e essa pessoa ficou tão alarmada, ficou tão incomodada, que ela teve que levantar do seu lugar e sentar lá no fundo. No meio da apresentação vieram me relatar isso. E a primeira coisa que eu pensei foi, vou achar um lugar para essa pessoa que saiu, sentar aqui na frente. Eu fiquei buscando o melhor lugar. E eu achei 3 lugares aqui, exatamente nessa posição. E o meu desejo humano era pegar essa pessoa que amaldiçoou e colocar ela lá fora. Falar, assiste aí de fora. Vê se tá bom dessa forma. No fim, obviamente que eu não botei ninguém para fora. E eu fiz o convite para que essa outra família, era uma senhora, o marido e o filho, se sentassem aqui na frente. Eles não quiseram, mas se sentiram super acolhidos. Mas vocês entendem a briga por lugar que muitas vezes acontece? Às vezes a gente está olhando a Bíblia e achando que isso acontecia no tempo de Jesus. Ei, jovem, deixa eu te falar uma coisa. Parte da educação nos ensina a honrar os mais velhos. Se você está na fila do espaço gourmet, ceda o seu lugar para quem é mais velho, cara. Se você está vendo pessoas em pé, pergunte se elas não desejam sentar no seu lugar. É isso que Deus espera que você faça. Sabe? E Jesus viu a intenção daquelas pessoas, por que elas brigaram. E Ele diz, pois todo aquele que se exalta será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. Mas Jesus também dá e ensina uma lição para o anfitrião daquela casa. E para o anfitrião, Jesus ensina que ele não deveria convidar as pessoas para a sua ceia com uma intenção de ser recompensado. Jesus havia notado que naquele banquete haviam muitas pessoas importantes, que competiam umas com as outras por um lugar de honra, um lugar de destaque, um lugar mais honrado. E Jesus diz àquele anfitrião que ele também convide os pobres, os doentes, os coxos, todos aqueles que poderiam viver longe e jamais participar de um convívio social, viver perto, ou ter esse tipo de experiência, para que eles também fossem chamados para essa festa. E com essa exortação, Jesus nos ensina, e ensinou aquele anfitrião sobre um amor desinteressado, sobre não se relacionar com pessoas para que as pessoas te retribuam algo. É bom demais quando a gente semeia na vida das pessoas sem a expectativa de receber nada em troca.
porque nós não criamos expectativas e então nós não somos frustrados. Sabe o que eu espero de cada um de vocês? Posso ser sincero? Eu não espero presente, eu não espero aplauso, eu não espero palavras de elogio, eu não espero nada, eu espero somente ser usado pelo Senhor para falar ao coração de vocês. É só isso. Vocês não precisam aplaudir, vocês não precisam me elogiar, vocês não precisam fazer nada. Mas eu confesso que quando alguém vem, como aconteceu nessa semana, semana do meu aniversário, e manda uma mensagem do tipo: pastor, a sua pregação libertou o meu filho das drogas. Cara, isso enche o meu coração de gratidão por estar sendo usado pelo Senhor. Mas eu não crio expectativa, porque uma vez que a expectativa ela não é cumprida na sua plenitude, você acaba se frustrando. Agora, sabendo desse contexto, eu quero ler com vocês a história do grande banquete, ou da grande ceia, que está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículos de 15 a 23. Se você puder abrir a sua Bíblia, amém. Se não, acompanhe com a gente aqui e vai ser uma grande bênção. Lucas 14, de 15 a 23. Diz assim: ora, ouvindo tais palavras, um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe: bem-aventurado aquele que comer do pão do reino de Deus. Ele, porém, respondeu: certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. A hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a excusar-se, ou seja, a dar desculpa. Disse o primeiro: comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por escusado. Outro disse: comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por escusado. E outro disse: casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze, para que os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois lhe disse o servo: Senhor, feito está como mandastes, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que a casa fique cheia, para que fique cheia a minha casa. Lendo essa parábola, nós podemos ver que existem 3 tipos de convidados, meio que 3 listas. Quem aqui já casou? Quem aqui penou para fazer lista de casamento? Eu acho que talvez a parte mais difícil em um casamento é você fazer uma lista. Não é verdade? Você nem sabia que você tem tanto amigo assim. E aí você tem que convidar os seus amigos, os amigos da noiva e os amigos dos pais, que são mais numerosos do que o seu. Não é verdade? Você fala: ué, pai, mas eu nunca vi esse seu amigo. Não, toquei com ele quando eu tinha 8 anos de idade. Um grande amigo meu, tenho uma grande estima por ele. Fala: é? Então você cria uma lista, pelo menos no meu casamento foi assim. Nós criamos uma lista geralzona, de todos aqueles que nós gostaríamos de convidar. E nós chegamos a um número absurdo, que seria impossível convidar todos. E nós fomos, então vamos lá, vamos limando aqui. E a gente foi fazendo uma lista, a lista da lista da lista, foram várias listas até que a gente chegou no número que a festa comportava e que eu poderia pagar para essa festa. Mas nessa parábola nós também podemos ver lista. Primeira lista, no versículo 17, diz assim: a hora da ceia enviou o seu servo para avisar aos convidados: vinde, porque tudo já está preparado. Os convidados eram as pessoas que o anfitrião desejava que estivessem presentes. Quando você faz uma festa, as primeiras pessoas que você convida, quem são? Vamos interagir um pouquinho aqui. Quem são as primeiras pessoas que você convida para participar de uma festa sua? Como? Família. Os mais próximos, os mais importantes. Aquelas pessoas que para você têm um valor. Muitas vezes amigos mais chegados do que irmãos. Muitas vezes, sabe, colegas,
pessoas do seu ambiente social, do seu trabalho, que realmente cara, é um esteio, sabe, é um ponto de segurança para você dentro do seu campo profissional, seu pastor, ou seu pastor, pessoas que realmente para você é importante que estejam celebrando esse momento com você, quer seja uma festa de aniversário, quer seja um casamento ou um jantar, você vai convidar primeiro as pessoas que você julga serem as mais importantes e que merecem esse lugar de honra. E foi isso que aconteceu com esse primeiro convite. O anfitrião preparou tudo e disse: vinde. Só que esse convite legítimo, de amor, cheio de expectativa, foi engolido pelas desculpas das pessoas que foram convidadas. Quando nós lemos alguns comentários de teólogos, o que nós podemos ver é que quem faz esse grande convite é Jesus. E esse povo que primeiro recusa das desculpas, eles endereçam aos judeus. Mas vamos trazer para a nossa realidade. Quanta desonra. Os primeiros convidados permitem que as suas atividades, as suas preocupações cotidianas se tornem prioridades em sua vida. E de fato é uma questão de prioridade, baseada em valores terrenos. E essa é a grande realidade nos dias de hoje. Quantas desculpas as pessoas não têm dado para não se relacionarem com Deus. E aqui eu quero falar para você, que já é um cristão, que já entregou a sua vida para Jesus, quais desculpas você tem dado? Você conhece o Senhor do banquete, você conhece aquele que está te convidando, você conhece aquele que realmente valoriza a sua presença. Quantas desculpas você tem dado para não se relacionar com Jesus? Sabe, não é à toa que Billy Graham disse que a Bíblia é mais importante e é mais atual do que o jornal de amanhã. Nós estamos lendo uma história, uma parábola contada há mais de 2000 anos. E ela é tão real, tão real. Olhem as desculpas que foram dadas e elas têm exatamente as mesmas raízes que são dadas nos dias de hoje. Dos 3 exemplos de desculpa dada, 2 estão relacionados a bens materiais, a aquisição de bens. O primeiro exemplo da recusa do convite está lá no versículo 18. Acabei de comprar um campo e preciso ir vê-lo. Por favor, me desculpe. Será que não seria possível visitar esse campo um outro horário? Após a festa, após esse banquete, após esse almoço? No dia seguinte, o que muda? O campo é seu, você comprou. A segunda desculpa: acabei de comprar 5 juntas de boi, estou indo experimentá-las. Por favor, me desculpe. Mais uma vez, você comprou. Você pode experimentar no dia seguinte. Essas desculpas são tão esfarrapadas e tão toscas que chegam a beirar o ridículo. Mas quais desculpas você tem dado? A terceira desculpa é: casei-me. Desculpa, eu não posso ir, eu me casei. Sabe, gente, eu tive 4 avós. A mãe da minha mãe, o pai da minha mãe, a mãe do meu pai e o pai do meu pai, 4. Existem crentes que têm 18. E todo final de semana morre um. É sério? E eu me pergunto, mas já morreu 12. Parece que eles ressuscitam. Tá ligado em nhoque, quando você faz nhoque, que você bota a massa, corta e aí continua apertando, continua nascendo nhoque ali? É tipo isso, vô. Morreu, já 15, e o cara continua dando a mesma desculpa. Minha avó está doente. Sabe as desculpas que nós mais ouvimos hoje? Para pessoas que não aceitam e não querem servir a Deus? Eu preciso trabalhar mais para garantir a faculdade dos meus filhos.
Eu preciso trabalhar mais porque eu preciso pagar a prestação da minha casa. Eu preciso trabalhar mais porque eu preciso pagar o carro, eu preciso pagar as contas. E eu trabalho, e é só isso que me importa. Outras desculpas: o meu trabalho está me consumindo, eu não tenho mais tempo. O único dia que eu tenho para descansar é domingo. Domingo é o único dia que eu tenho para realmente relaxar, assistir um jogo, ter o meu momento de almoço. Deixa eu te falar uma coisa: a nossa semana são 168 horas que você tem durante a semana. E as pessoas não têm a moral de entregar para Deus 2, 3 horas no máximo, que é o que você gasta aqui na igreja. E quando dá ao Senhor algumas horas, é tipo: Senhor, o Senhor tem 50 minutos para falar comigo, porque se o culto não acabar no horário que está programado, eu levanto e vou embora. Eu levanto, saio sem a bênção do pastor, pouco me importa se o pastor está me abençoando ou não, eu levanto e vou embora. Deixa eu te falar uma coisa: em uma reunião do seu trabalho, se o seu chefe passa da hora, você levanta e sai da reunião, ou você espera a reunião concluir e sai? Eu estou falando isso, família, no amor de verdade, porque saiu um censo essa semana aqui do crescimento dos evangélicos, e por mais que alguns comemorem: eba, nós crescemos, nós tivemos 4, tantos por cento de crescimento, 5,4, uau, não, nós regredimos. E sabe por que nós regredimos? Porque os púlpitos não se pregam mais a verdade. Sabe por que nós regredimos? Porque nós estamos criando um bando de cristão mimado e fraco na fé, porque na primeira tempestade vão sucumbir. Antes, no censo de 2011, apontava que em 2030, os cristãos já seriam a grande maioria. A maioria, os evangélicos. Nós seríamos no ano de 2030. Agora, no censo que saiu essa semana, apontou que se acontecer de nós evangélicos nos tornarmos maioria, será apenas em 2050. O que aconteceu em 10 anos? Sabe o que tem crescido? O número de pessoas que se dizem sem religião. Qual tem sido a sua desculpa? Se você tem compromisso com o Senhor, não é comigo. Posso ser sincerão para vocês? Eu não estou nem aí se você chega atrasado no culto. Eu não estou nem aí se você pega, levanta e vai embora do culto. Eu não estou nem aí se você levantar agora e eles forem embora do culto. Problema seu e Deus. Mas comece a se questionar se o que você tem entregue para o Senhor tem sido algo que Ele merece. Ele merece com que você... É meio que a gente pegar Jesus e falar assim: Senhor, aqui está a agenda do meu dia. Se vira para caber aqui. Se a minha agenda estiver lotada e o Senhor não couber aqui, está tudo bem, amanhã a gente tenta de novo. Não é Jesus que tem que se encaixar na sua agenda, você tem que chamar Jesus para programar a sua agenda. Porque senão nós viveremos dando desculpa. Nós viveremos dando desculpa, desculpa atrás de desculpa. 168 horas semanais você tem, e 3 horas é demais para você. As 3 horas é o que vai fazer a sua família sentir a sua falta. Não é as suas 3 horas no futebol, não são as suas 5 horas no salão de beleza, as 3 horas na igreja. É isso que vai fazer falta para a sua família. Que desculpa você tem dado? Eu estudei numa escola, quando eu fui expulso do módulo, eu mudei para uma outra escola, chamada pré-médico. E nessa escola, quando você chegava atrasado, existia um caderno, que você tinha que colocar um motivo de você chegar atrasado. E dependendo do motivo, eles permitiam que você entrasse na sala. Porque muitas pessoas iam de ônibus, às vezes o ônibus atrasava, você colocava: o meu ônibus atrasou, perdi o ônibus, blá, blá, blá. Eles permitiam que você entrasse sem
sem qualquer tipo de ônus, sem sofrer falta ou qualquer tipo de ônus. Mas existiam aqueles que não queriam compromisso com a escola, com o ensino, e colocavam as mais diversas desculpas. E eu já vi, e eu li. Desculpa do tipo: o meu peixe engasgou. O outro colocou: perdi a minha meia. Meu peixe pulou do aquário. Eram pessoas que não queriam compromisso, que não queriam pagar o preço. E estavam ali só para dar desculpa. Não, a gente não pode viver dessa forma. A questão de prioridade é entender que enquanto Jesus não for a sua prioridade, estar com Jesus não for a sua prioridade, se relacionar com Jesus não for a sua prioridade, não espere que você tenha uma revelação completa do amor, da graça e da bondade de Jesus. Hoje as pessoas se contentam com um relacionamento superficial. Não me importa mais saber a sua história. Não me importa mais saber de onde você veio, o que você viveu, como você chegou aqui. Tá tudo bem eu te conhecer só no nível básico. A verdade é que isso para uma pessoa já é ruim. Mostrar desinteresse pela história, eu creio que é algo muito cruel. Agora com Jesus não funciona. Porque quanto mais você se relaciona com Jesus, mais você conhece. E quanto mais você conhece, mais você sabe ao que você tem acesso. Quais são os seus benefícios desse relacionamento? Imagina como se sentiu esse anfitrião sobre seus primeiros convidados, ingratos, encontrarem tantas desculpas para não estarem presentes. Mas esse homem estava tão determinado a fazer um banquete, porque ele já tinha preparado. Havia assentos vagos, e ele estava determinado a preencher esses assentos. Se os convidados não quisessem, ele partiria para uma outra lista, para aqueles que talvez apreciariam o seu convite, e aí ele vai para a lista 2. Versículo 21, voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então irado, o dono da casa disse ao seu servo: sai depressa para as ruas e becos da cidade, e trazei para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Enquanto na lista 1, apenas os convidados mais amigáveis, mais conhecidos, mais chegados, foi feito, e a rejeição fez com que aquele anfitrião então expandisse o seu convite para outras pessoas. E esse ele traz a ideia de não mais um convite, não aleatório, mas entenda o que eu quero dizer, não mais um convite superficial do tipo: cara, vem, eu estou esperando você. Não, esse traz a ideia de realmente ter contato físico, pegar na mão, trazer a força, para que essas pessoas pudessem participar desse jantar. E é nesse lugar que eu e você fomos encontrados. Esse convite chegou para mim, alguém sem esperança, sem um futuro brilhante, sem influência. Esse convite me foi oferecido, e através dele eu recebi a graça, a salvação e o perdão do Senhor. E ele é estendido para você hoje também. Alguns aqui já aceitaram esse convite, outros ainda não. Mas eu quero falar que esse convite está sendo estendido para você que entrou aqui hoje e nunca aceitou participar desse grande banquete. Esse amor é o que me resgatou e o que te resgatou. Alguém comum, como eu, que naturalmente não seria convidado para participar de um grande banquete. Alguém que não faz parte de uma família real, alguém que não tem influência, não tem um histórico de uma família importante, e ainda assim eu fui chamado, e ainda assim eu fui notado. E esse convite chegou a mim e chegou a você, pessoas comuns, estrangeiros, que fomos chamados de longe para estarmos perto. Você não foi chamado para entrar clandestinamente numa festa de penetra. Você foi desejado, e esse convite chegou a você.
Talvez você conheça e tenha conhecido Jesus da boca dos seus avós, da boca dos seus pais, da boca dos seus tios, mas você nunca teve um encontro verdadeiro com Jesus. Essa peça que nós apresentamos sobre o Espírito Santo é a mais pura realidade, não é algo alegórico, algo simbólico. Quando nós aceitamos a Jesus em nosso coração, confessamos que Ele é o nosso único Senhor e Salvador, imediatamente o Consolador vem sobre as nossas vidas, e o Consolador é o Espírito Santo. No momento do seu sim, você é batizado com o Espírito Santo. Talvez você até pense que Jesus é bom. Talvez na sua cabeça até passe e tenha um lampejo de que, poxa, entregar minha vida para Jesus talvez seja uma boa opção. Mas talvez você pense, esse convite não é para mim. Não pode ser para mim. Alguém com um histórico tão torto, alguém com um histórico tão doído. Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão. Deus não está preocupado com o seu passado. Deus está preocupado com o sim de hoje, para que o seu futuro mude. Ah, mas eu errei muito no passado. Eu também. Outros pastores aqui também. Mas nós dissemos sim a esse convite. Nós não ficamos dando desculpas criativas. Deixa eu te falar uma coisa. Talvez você não fosse realmente uma pessoa propícia para entrar nesse banquete. Mas eu quero falar que você foi propiciado por Cristo para entrar nesse banquete. E hoje nós repartimos esse convite com você que não conhece, que nunca se entregou. Talvez você que se ache menos importante, menos especial, menos desejado. Você precisa entender alguma coisa básica, uma coisa básica. Como o pastor Juan disse aqui, aquilo que está lá em João 3:16, 17, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para julgar ao mundo, não para que o mundo fosse julgado por ele, mas para que o mundo fosse salvo por ele. E esse Jesus nós apresentamos a você. Não é um Jesus exclusivo dos judeus, não é um Jesus exclusivo dos crentes ou dos cristãos. Esse Jesus é o Salvador da humanidade e aquele que deseja se relacionar verdadeiramente com você. Deixa eu te falar uma coisa, existe uma teologia chamada a teologia da universalidade da salvação, que argumenta que a salvação é dom de Deus, oferecido a todos, a todas, independente da sua raça, da sua nacionalidade, da sua cultura, da sua cor, da sua etnia. Todos nós, pessoas comuns, ordinárias, fomos chamados para esse grande banquete. E nós temos a opção de entrar pela porta da frente, sermos celebrados, desfrutarmos de um momento de comunhão e paz. E quando nós aceitamos esse convite, nós temos a nossa vida mudada por completo. Mas eu quero falar para vocês, você está tendo a oportunidade de hoje fazer uma oração, entregar o seu coração para Jesus. Isso vai mudar a sua história, eu posso te garantir, porque você não mais será escravo do medo. E você terá um ajudador que a qualquer momento você poderá falar: Espírito Santo, vem sobre mim. Eu não sou melhor do que você. Eu não sou pior do que você. Mas eu tenho o entendimento de que eu fui salvo pela graça, mediante a fé em Cristo Jesus. E se você entregar o seu coração para Jesus hoje, e deixar com que o Espírito Santo entre na sua vida, a obra do Senhor vai começar a ser realizada dentro de você. E você não mais será o mesmo. Você não mais será um. Você será aquele que foi convidado e aceitou o convite para esse grande banquete. Eu queria fazer nesse primeiro apelo, queria pedir que você feche seus olhos. O Espírito Santo que vem apresentado e foi apresentado aqui,
Ele é o mediador. Ele é o nosso intercessor. E Ele está disponível para você hoje. Isso não faz com que você se torne um religioso, ou então se torne membro da IA. Não é sobre isso, mas é sobre estabelecer o início de um relacionamento. O início de uma vida. Dizer sim ao Senhor mudou a minha história. Assim como aquela menina Ana, eu era alguém cheio de insegurança, cheio de medo. E muitas batalhas na minha mente aconteciam. E muitas dessas batalhas eu perdi na minha juventude. E perder essas batalhas fez com que eu cometesse erros terríveis. Erros dos quais eu não me orgulho. Mas me trouxe até aqui para te dizer que nenhum prazer do mundo é comparado com o prazer de estar na presença do Senhor e ter o Espírito Santo disponível a qualquer momento para mim. Nada se compara. Por isso eu quero falar com você nessa noite, que entrou aqui hoje e nunca entregou o seu coração para Jesus e quer experimentar o Espírito Santo que foi apresentado hoje. Eu quero pedir que você levante a sua mão onde você estiver e eu quero orar com você. Levanta a sua mão se você deseja entregar o seu coração para Jesus, para que o Espírito Santo entre na sua vida. Fique com a sua mão levantada o mais alto que você puder, para que eu possa te enxergar. Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém aí atrás? Existe mais alguém? Glória a Deus pela sua vida. Existe mais alguém ali do lado? Glória a Deus pela sua vida, glória a Deus pela sua vida. Eu quero pedir que você fique em pé onde você estiver e nós vamos orar agora em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, você que levantou a mão, não tenha vergonha, nós não vamos te pedir nada, nós simplesmente queremos orar com você em nome de Jesus. Melhor do que isso, se você puder vir, sair do seu lugar e vir aqui à frente, eu quero orar com você, eu quero impor as mãos sobre você. Sai do seu lugar, vem aqui à frente, nós vamos orar juntos em nome de Jesus. Pode sair do seu lugar. Esse é o dia que o Senhor fez para se encontrar com você, para que o seu nome fosse escrito no livro da vida. Pessoas comuns, ordinárias, que foram encontradas pelo sobrenatural do Senhor. Pode sair do seu lugar, não tenha pressa, eu não tenho pressa. Ainda dá tempo, e ainda há lugar. Se você deseja, se você talvez está sentindo algo no seu coração, que esse é o dia, e você precisa tomar essa decisão, mas talvez você esteja envergonhado com que talvez as pessoas possam pensar. Esse é o momento de você olhar e imaginar o seu futuro. Não fique preocupado com a pessoa que está do seu lado, pense no seu futuro. Pense que um dia você estará ao lado do Senhor, no paraíso, e esse dia começa a partir de hoje, uma relação que começa a ser estabelecida através do seu sim. Jesus te encontrou nessa noite. Eu vou falar mais uma vez, se você deseja entregar o seu coração, sai do seu lugar e vem aqui, é a sua última oportunidade no dia de hoje. Simplesmente venha. Existe mais alguém? Não tenha vergonha, sai do seu lugar, venha, meu irmão. Não resista à presença do Espírito neste lugar. Quero pedir que você que veio aqui à frente, coloque a mão no seu coração. Se você está nos assistindo online e também deseja fazer essa oração, que você aponte, após repetir essa oração, o seu celular para esse QR Code. E repita comigo assim: Senhor Jesus, hoje eu entrego o meu coração em tuas mãos. Eu confesso, Jesus, o Senhor como o meu Senhor e o meu único Salvador. Eu peço perdão pelos meus pecados. E eu peço, Espírito Santo, me ajuda. Escreva uma nova história em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu queria pedir que vocês que vieram aqui à frente, que vocês acompanhem a equipe de consolidação. Nós queremos fazer uma oração individual com vocês. Por favor, acompanhe a consolidação.
E nós vamos continuar a mensagem. Pode sentar no banquinho aí. Fica à vontade. Existe uma terceira lista que foi endereçada. Uma vez que o servo saiu pegando aquelas pessoas, convidando aquelas pessoas, e as pessoas vieram. E ele diz no versículo 22, 23: depois lhe disse o servo: Senhor, feito como mandaste, e ainda há lugar. Ainda há lugar. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: ainda há lugar. Fala com mais convicção: ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor: sai pelos caminhos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que a casa fique cheia, para que fique cheia a minha casa. Após convidar pessoas extraordinárias e ordinárias para esse banquete, o servo viu que ainda tinha lugar. E essa frase talvez é que mais esteja faltando na boca de pessoas cristãs, que entendem que Jesus é o único e suficiente Salvador. Ainda há lugar. E o Senhor pede para que o servo caminhe e vá pelos atalhos, pelos caminhos, e obrigue a todos. Isso aqui é muito lindo. E eles deveriam ser obrigados, porque nesses caminhos e atalhos citados, é aquilo que fica para além do muro, do lado de fora. Quem habitava nesses lugares eram pessoas que não eram benquistas perante a sociedade. Assassinos, prostitutas, viciados, pessoas que não recebiam um olhar de amor e um olhar de afeto e um amor desinteressado. Pessoas que as pessoas muitas vezes nem notavam. Foragidos. E essa ação representa o convite de Deus para todos aqueles que são considerados marginalizados, excluídos, esquecidos pela sociedade. E essa graça é estendida a essas pessoas também, prostitutas, assassinos, aqueles que ferem a moral e a ética cristã, todos esses movimentos, todas aquelas pessoas que você não gosta. Pensa naquela pessoa que você não gostaria que se convertesse. Eu sei que você tem alguém na sua mente aí, alguém que talvez tenha abusado de você, alguém que talvez tenha machucado a sua história, ferido as suas emoções. Pessoas que aos nossos olhos são irreconciliáveis, não são dignas da nossa amizade, muito menos da amizade do Senhor. O que nós precisamos entender aqui é que nós não temos o direito de negar Cristo para essas pessoas. Você não tem o direito de determinar quem pode aceitar e quem não pode aceitar, quem é digno do céu ou quem é digno do inferno. Jesus não te concedeu esse direito. Sabe, o que acontece é que hoje nós limitamos o Evangelho somente para aqueles que nós achamos que são dignos de receber. Nos colocamos como bastiões do Evangelho. O filtro de quem pode ou quem não pode entrar na casa do Senhor. O que nós precisamos reconhecer é que ainda há lugar. Quantas pessoas aqui no nosso bairro estão presas nas drogas, vivendo na prostituição. Isso precisa doer em você de alguma forma. Ainda há lugar. As pessoas acham que não, o Evangelho está sendo expandido, está sendo levado para todos os cantos e está tudo bem. A internet tem feito o Evangelho chegar. Deixa eu te trazer uns dados interessantes aqui. Em uma pesquisa realizada pelo Datafolha, no ano de 2022, apontou que 30% dos jovens entre 16 e 24 anos se consideram sem religião. 30% dos jovens entre 16 e 24 anos se consideram sem religião. E esse número supera o número dos evangélicos, que é 27%, e o número dos católicos, que é 24%. Você acha que ainda tem lugar?
Sim ou não? Há ainda mais de 2.000 povos no mundo sem o conhecimento do Evangelho. Cerca de 3.000 línguas sem sequer um verso bíblico em seu idioma. E 2 bilhões de pessoas que não reconhecem Jesus como Senhor e Salvador. Ainda há lugar? Falando das tribos indígenas, com 117 etnias sem a presença missionária e sem o conhecimento do Evangelho. E essas etnias, com pouco ou nenhum conhecimento de Cristo, espalham-se por todo o Brasil, com forte concentração no norte e no nordeste. Ainda há lugar. Nós estamos falando do Brasil. Na bacia amazônica, 37 mil comunidades ribeirinhas ao longo de centenas de rios e igarapés. As pesquisas mais recentes apontam a ausência de igrejas evangélicas em cerca de 10.000 dessas comunidades. Brasil, ainda há lugar. Surdos com limitação de comunicação. Há mais de 9 milhões de pessoas nessa categoria em nosso país e menos de 1% dos surdos com limitações de comunicação, menos de 1% se consideram evangélicos. Se declaram crentes no Senhor Jesus. Há pouquíssimas ações missionárias especificamente direcionadas para os surdos em todo o território nacional. Ainda há lugar. Há cerca de 700 mil ciganos Calon no Brasil. 700 mil e apenas 1.000 se declaram crentes no Senhor Jesus. De 700 mil, apenas 1.000 se consideram crentes. Deus tem agido no sertão nos últimos 10 anos, glória a Deus por isso. Existem missões extraordinárias acontecendo. Como é que é o nome daquele? Esqueci o nome dele, calma, vou lembrar. Quem? Juliano Som. Faz um trabalho lindo no sertão brasileiro. Pastor Jonatas aqui do Vale da Bênção faz um trabalho lindo no sertão brasileiro. Existem vários trabalhos sendo realizados nos últimos 10 anos, especialmente no sertão brasileiro. Centenas de assentamentos sertanejos evangelizados e muitas igrejas plantadas. Glória a Deus por isso. Mas ainda há 6.000 assentamentos sem a presença de uma igreja evangélica. Meu querido, ainda há lugar. A parábola conclui de uma forma enfática: porque eu vos digo que nenhum daqueles homens que foram convidados e não foram, provará a minha ceia. Aquelas pessoas que deram as desculpas, que arrumaram distrações para não cumprirem um lindo convite, não aceitarem um grande convite. Essas pessoas, a palavra de Deus diz: nenhum daqueles homens que foram convidados provará da minha ceia. E essa é uma advertência solene sobre as consequências da rejeição do convite de Deus para o reino de Deus. Aqueles que recusaram o convite serão excluídos da comunhão com Deus e do desfrute da vida eterna. Nós precisamos levar isso a sério. E essa é uma linda história, porque nela nós entendemos que Jesus pagou o preço por um salão cheio. Jesus não pagou um preço para um salão exclusivo, para um petit comité. Jesus pagou um alto preço para um salão cheio. Ele nos quer. Ele quer seus filhos. Ele quer que nós aproveitemos da sua enorme generosidade. Eu queria que você fechasse seus olhos. Que nós possamos responder ao convite de Deus com muita alegria e gratidão. O que tem te distraído? O que tem feito com que você coloque as suas prioridades no lugar errado, ou então nas pessoas erradas, ou então nas coisas erradas? A sua distração tem feito com que você caminhe para um lugar que não é a presença dEle. Qual tem sido a sua desculpa?
eu fico me perguntando, e se os discípulos dessem desculpas? Como que o Evangelho teria sido propagado? No ano de 33, quando Jesus morre, o Evangelho estava em um lugar, Jerusalém. E em pouco mais de 66 anos, até a morte de João, o discípulo amado, no ano de 99, depois de Cristo, o Evangelho já estava em mais de 12 nações diferentes. Porque homens entenderam o chamado, mulheres entenderam o chamado, pessoas levaram a sério o compromisso com a verdade. Ainda há lugar. E qual tem sido a sua desculpa? Qual tem sido a sua distração? Tecnologia? Tempo em rede social? Jogos? As distrações que têm te levado para um lugar onde o ambiente não é seguro? Queria que você se colocasse em pé. Eu queria fazer uma pergunta muito verdadeira para vocês. Quantos aqui entendem que podem melhorar no Senhor? Quantos aqui entendem que talvez as desculpas estejam tomando um lugar grande na sua vida? Vamos ser sinceros, quantos aqui entendem isso? Quantos aqui desejam dar um basta nisso? Se você deseja dar um basta nisso, eu não vou pedir que você saia do seu lugar e venha aqui à frente, mas eu vou pedir para que você coloque a mão no seu coração, para que você curve a sua cabeça, e que por um tempo você fale com o Senhor no seu lugar. A gente vai se manter aqui quietinho. Peça perdão para o Senhor, fale com o Senhor, fala: Senhor, me perdoa. Me perdoe, Deus, porque as distrações têm tomado lugar. Me perdoe, Senhor, porque as minhas desculpas têm me afastado do Senhor. Me perdoe porque eu não tenho sido quem o Senhor me criou para ser. Fale com o Senhor no seu lugar, meu irmão. Você não precisa gritar, você só precisa abrir o seu coração. Ele deseja falar com você. Senhor, Pai, nós queremos entregar os nossos corações genuinamente, Pai, reafirmando, Senhor, o nosso compromisso contigo. Nos perdoe, Deus, porque muitas vezes nós estamos tão atarefados, nós temos tantas atribuições, tantas atividades, Deus, que o relacionamento se torna secundário. E nós não aceitamos isso, nós não queremos isso. Nós queremos, Deus, que os relacionamentos se tornem realmente a prioridade das nossas vidas, Pai. Nos ajuda, Espírito Santo. Nós somos falhos, nós somos fracos, mas nós queremos acertar. Verdadeiramente nós queremos acertar. Nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Nós queremos, Deus, colocar o Senhor como o número 1 das nossas vidas, Pai. Não nos permita, Senhor, com que os nossos olhos se distraiam e caminhem, Senhor, e levem, Senhor, o nosso pensamento para um lugar que não é a sua presença. Nos ajuda, Jesus. Nos ajuda, Espírito Santo, porque o Senhor tem o primeiro lugar no nosso coração. Não nos deixe, Senhor, viver um evangelho superficial. Não nos deixe dar desculpas. Mas, Deus, que essa palavra que veio do Senhor confronte as nossas atitudes, Pai. Atitudes muitas vezes, Senhor, de desleixo com a sua obra. Nós não aceitamos, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor a cada dia nos dá novas oportunidades. Obrigado, Senhor, porque as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. Obrigado, Senhor, porque o Senhor sabe que nós não somos perfeitos. E o Senhor disse que a vereda do justo é como a luz da aurora,
que vai brilhando mais e mais e mais até se tornar dia perfeito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ajuda, nos ensina, nos direciona. Eu te louvo por esse tempo. Te louvo, Deus, por essa série de mensagens que falou tanto ao nosso coração. E eu peço, Deus, que elas ecoem e gerem mudanças concretas em nós. Peço, Deus, que o Senhor os leve em segurança. Que o Senhor estenda, Senhor, a sua graça e o seu favor sobre a vida de cada um dos teus filhos nessa noite, ao longo dessa semana. Que o Senhor guarde os nossos filhos, coloque os teus anjos ao redor deles. E que o Senhor nos dê uma noite de renovo e vitória. E nós oramos, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que você tenha uma boa semana em nome de Jesus.